Irmãos, abre nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2. Irmãos, o versículo 1 diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Irmãos, essas coisas aqui estavam aonde? Onde estavam todas essas qualificações aqui da maldade, irmãos? No velho homem, não é isso? Na velha criatura. Por isso fala, deixando tudo isso. Agora que estamos convertidos, agora que você se converteu, deixe isso. Aí diz aqui versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmãos, esse leite aqui não é um leite qualquer, é o leite racional. Irmãos, é um alimento cheio de entendimento, é um alimento cheio de riquezas, irmãos, é um alimento certo para o cristão. Isso aqui, irmãos, vem da parte de Deus. A palavra da verdade é esse leite que nós temos que receber todos os dias, os conselhos de Deus. Por quê, irmãos? Porque outrora nós servíamos ao maligno, agora nós servimos a Jesus. Outrora nós estávamos debaixo da lei, hoje nós estamos debaixo da graça. Outrora nós estávamos em trevas, hoje nós estamos na luz. Outrora nós servíamos ao reino de Satanás, hoje nós servimos ao reino de Deus. Então foi uma mudança de vida. E aí, irmãos, é interessante, porque esses dias aí, né, irmãos, uma irmã do nosso meio, né, ela saiu, né, irmãos, da igreja, né, daqui dessa localidade aqui. Ela saiu. Não se despediu nem de mim nem dos irmãos, mas saiu, né, simplesmente saiu. E um pouco antes, eu conversando com ela, né, irmãos, ela me disse assim, pastor, depois que eu vim para a sua igreja, primeiro que a igreja não é minha, né, irmãos? Já começa daí, né? Então faltou o quê? Falta entendimento também, né? Depois que eu vim para a sua igreja, as coisas pioraram para mim. Irmãos, eu tenho que ficar triste ou tenho que ficar alegre com isso? Irmãos, triste é que eu não posso ficar. Porque eu tenho certeza que o problema não está na igreja. Então as coisas pioraram para ela. É verdade ou mentira? É verdade, pioraram mesmo. Mas por que piorou? Aí eu disse a ela, irmã, quando você veio para a igreja de Cristo, você foi orientada. Você foi orientada quanto ao quê? As lutas que você iria enfrentar, orientada a se revestir com toda a armadura de Deus. A irmã foi cientificada que a irmã mudou de Senhor. Agora você já não serve mais a Satanás, você serve a Jesus. Automaticamente, Satanás se tornou um adversário implacável, irmãos. Por quê? Porque aquele que vem para Cristo declara guerra contra Satanás. E pronto, acabou, irmãos. A partir daí, cabe a cada um, primeiro, buscar revestimento, buscar conhecimento, buscar vivência. E acima de tudo, o que eu sempre bato na mesma tecla, irmãos, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Ah, mas acho que isso não tem importância. Então tudo bem, então vai. Depois não vem reclamar para mim. Olha, depois que eu vim para a igreja as coisas piorou. Comunhão entre os irmãos. Valorizar o corpo de Cristo, estar junto com o corpo de Cristo. E é algo, irmãos, que Satanás, ele quer minar o entendimento daquele que está seguindo após Jesus. O que ele faz? Ele busca afastar as pessoas do corpo. Porque o poder está no corpo, irmãos. O poder foi derramado sobre a igreja. O poder não foi derramado sobre o cooperador Denis, nem sobre o pastor Silvio, nem sobre ninguém. O poder é derramado sobre a igreja. Então a igreja tem poder. A igreja tem poder. Irmãos, lá na igreja primitiva, as autoridades lá proibiram Pedro e os demais apóstolos de falar no nome de Jesus. Por quê? Porque eles faziam curas, eles falavam no nome de Jesus e o povo ali ficava alvoroçado. E o povo começava a crer naquilo. Então para eles era desvantagem. Então falaram, para de falar desse nome. Aí eles pegaram e comunicaram a quem? Comunicaram à igreja, que era o povo que estava reunido ali. Aí eles chegaram e falaram assim, aconteceu assim, assim, assado. O que a igreja fez, irmãos? Se pôs em oração. Para quê? Para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a vida deles, eles abrissem a boca e falassem de Jesus. Irmãos, os alicerces, a estrutura ali se moveu com a oração dos irmãos. Por quê? Porque eles estavam intercedendo pela igreja. Então, a igreja ela tem poder, irmãos. Então aí a pessoa ela não busca comunhão com os irmãos, ela continua na comunhão com o mundo e as coisas vão começar a dar errado mesmo, irmãos. Vão começar mesmo. Por quê? Porque o diabo ele não vai descansar. Não vai descansar, ele vai partir para cima e a pessoa não tem revestimento, não tem comunhão com a igreja e o negócio não dá certo. Infelizmente, não tem o que se fazer, irmãos. E aqui diz, versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então quer dizer, eu já entendi quem é Jesus, irmãos. Porque se eu não entender quem é Jesus, eu não vou conseguir ter comunhão com os irmãos, não vai ter valor para mim, eu não vou conseguir fazer isso daqui, o versículo 2, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Para quê? Para eu crescer. Então, para eu tomar posse desse leite,
Para eu desejar afetuosamente esse leite, eu tenho que entender que o Senhor, ele é bom, mas é bom demais, irmãos. Eu tenho que entender que Jesus, ele é Deus e ele se fez homem. Então ele já provou o amor dele para comigo. Ele deu a vida por mim, sendo eu pecador, irmãos. Eu não tinha nada a oferecer para ele, ele deu a vida por mim. Ele deu a vida pelos irmãos. Ele estabeleceu a igreja dele nesse mundo que não tem nada com ele, irmãos. O mundo não tem nada com ele. Por que a igreja dele foi estabelecida aqui? Porque nós estávamos aqui. Nós estávamos aqui debaixo de maldição, debaixo da lei, debaixo de pecado, debaixo do jugo do pecado, irmãos. Nós estávamos. E ele veio onde nós estávamos. E ele pagou o preço por nós. Então eu já entendi isso daí. Se eu já entendi isso daí, irmãos, eu sei a quem eu servia. Então hoje eu vou buscar afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para quê? Para eu poder crescer. Diz aqui, ó, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmãos, Jesus, ele foi reprovado pelos homens? Sim, ele foi. E aí diz aqui, ó, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, assim como Jesus, irmãos, como pedra viva, ele foi reprovado pelos homens. Nós também, irmãos, nós também como pedras vivas, nós somos reprovados pelos homens, mas temos que oferecer sacrifício santo, agradável a Deus, a Jesus. Aí diz aqui, ó, versículo 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, o que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Uma pedra do quê, irmãos? De tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o que, irmãos? Misericórdia. Então hoje nós alcançamos misericórdia. Nós não éramos povo de Deus, embora achássemos que fôssemos. Cada um de nós, irmãos, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E a minha família toda é de Deus, não é assim? É. Hoje, irmãos, hoje verdadeiramente nós somos povo de Deus. Hoje nós alcançamos misericórdia. Então, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, irmãos, um povo adquirido para anunciar as virtudes de Jesus. Então nós temos que anunciar isso daí adiante. Assim como Jesus, ele trouxe a palavra do Pai e ele foi rejeitado, quando nós levamos a palavra de Jesus, nós somos o quê, irmãos? Rejeitado. E uma coisa, irmãos, é certa, nós não temos que ter medo da rejeição. Nós não temos que ficar tristes por conta da rejeição, porque Jesus também foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Estranho é nós não sermos rejeitados por ninguém. É estranho. Por quê? Porque se Jesus foi e os apóstolos foram, eu tenho que ser, irmãos. Os irmãos têm que ser. Então isso aí vai acontecer. Vai acontecer de sermos rejeitados. Vai acontecer dessa palavra que nós pregamos ser uma pedra de tropeço na vida de muitos. Daqueles que desobedecem, daqueles que rejeitam, daqueles que são rebeldes, são desobedientes. Vai ser de tropeço mesmo. Por quê? Porque é uma palavra, irmãos, é uma palavra que salva. Mas salva quem? Salva aquele que toma posse dela. Essa palavra, irmãos, ela gera fé. Ela gera fé. Mas gera fé na vida de quem? Daqueles que se colocam diante de Jesus e falam, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí Jesus fala assim, ah é? Mas para me seguir tem que negar-se a si mesmo. Eis-me aqui. Mas para me seguir, no decorrer da caminhada, você vai ter que perdoar. Muitas pessoas que te fizeram mal, você vai ter que perdoar. Eis-me aqui. Você vai ter que amar, você vai ter que ser misericordioso, assim como eu sou. Você vai ter que ter reverência à palavra, igreja. Eis-me aqui. E segue adiante. Se no meio do caminho, irmãos, a pessoa não quiser, ela vai desistir. Vai desistir e está tudo perdido. Então, essa palavra, irmãos, ela é poderosa. Ela é poderosa. Mas o maligno, ele não para de trabalhar, irmãos. Ele trabalha em todo o tempo. Não importa a estatura que a pessoa esteja, ele vai investir contra essa pessoa. Ele investiu contra Jesus. Jesus, ele tinha jejuado, irmãos, 40 dias. E ele continuou investindo contra a vida de Jesus. A palavra fala que ele foi para o deserto, foi conduzido para o deserto para ser tentado, e ele jejuou 40 dias ali. E esses 40 dias ele foi tentado pelo maligno.
E aí, não adiantou, irmãos, ele jejuar 10 dias, Satanás parou de tentar, ele não, continuou. E ele jejuou 20, continuou, e 30, e continuou, e 40, ele estava ali, ó, tentando, querendo derrubar Jesus. E depois ele se ausenta por um pouco de tempo. Jesus, irmãos, ele orava de noite e fazia a obra de dia. E o diabo partia para cima dele em todo o tempo. O ministério de Jesus foi o tempo todo assim. Imagine nós, cada um de nós, irmãos, ele parte para cima de nós. Então o diabo não quer saber se a pessoa se converteu faz 10 dias, se ela se converteu faz um mês, se ela se converteu faz 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa, irmãos. Ele vai partir para cima. Assim como um bebê, ele precisa da mãe perto dele para cuidar dele, tomar conta dele, alimentar ele. Não é assim, irmãos? Assim também é o novo convertido. O novo convertido tem que entender. A primeira coisa que o novo convertido tem que entender, eu preciso dos irmãos. Eu preciso estar em comunhão com os irmãos. E tudo vai dar certo, irmãos. Não tem luta maior que o poder de Deus. Não tem provação maior que o poder de Deus. Nada que venha contra a minha vida é maior do que o poder de Deus. Mas se o poder de Deus está derramado sobre a igreja, se ele tem um corpo estabelecido aqui, e eu faço parte desse corpo como membro, não importa se eu sou pastor, se eu sou cooperador, se eu sou uma irmã que trabalha na obra, não importa, eu sou membro do corpo, eu preciso estar no corpo. Eu preciso. É desde aquele que prega a palavra, aquele que está à frente da obra, como aquele que se converteu hoje. Precisa estar no corpo, precisa pertencer ao corpo de Cristo, precisa das orações dos irmãos. É necessário, irmãos, não é brincadeira. Quando nós falamos, é sério o negócio, é sério. Não adianta achar que é brincadeirinha. Não é brincadeirinha de esconde-esconde, não é pega-pega, não é isso não, irmãos. A salvação, ela é gratuita, mas foi pago alto preço para que nós tivéssemos ela. Foi pago alto preço. Nós não temos como pagar. Não temos como. Não adianta nem querer pagar. Não tem como. Tem que ser de graça mesmo. É pela graça. Mas foi pago um alto preço e Jesus pagou. Então nós temos que tomar posse e desejar afetuosamente, irmãos, esse leite racional, esse alimento para quê? Para podermos crescer, irmãos. Ó, versículo 11, ó. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Irmãos, as pessoas elas podem falar o que quiser de nós. Elas podem não concordar com a palavra, elas podem achar que nós somos radicais, elas podem achar que, não, mas não é bem assim, não, mas o Antigo Testamento, Deus está lá, Jesus operou no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus estava lá, e foi uma maravilha, eu queria ser igual a Davi, eu queria ser igual a Noé, eu queria ser igual a Abraão, eu queria ser igual a Salomão, eu queria ser igual a Moisés, ele está dizendo que eu tenho que ser igual a Jesus, está errado isso daí. Irmãos, eles podem falar o que eles quiserem. Só que ninguém, irmãos, ninguém vai poder falar nada contra nós em relação à postura cristã. Honestidade, irmãos. Honestidade. Não importa os escândalos que surjam. Mas a honestidade é como se lida com as coisas. Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Na família, podem levantar falso contra o cristão. Podem inventar mentira. Podem fazer o que quiserem. Mas eles têm que ver, irmãos, a postura do cristão. E vai ficar exposto aquele que mentiu. Vai ficar exposto aquele que levantou um falso. Vai ficar exposto. Vão ficar expostos, irmãos. Porque o Espírito Santo está sobre a vida do cristão, mas o cristão tem que se manter firme. O cristão não pode se meter num jugo desigual. Não pode, irmãos, porque o diabo ele pode mentir, o diabo ele pode roubar, ele pode destruir, ele pode fazer o que ele quiser, ele está condenado. As pessoas do mundo, elas podem fazer o que elas quiserem. Elas estão mortas em ofensas e pecados, elas estão em condenação. O cristão não. O cristão ele não luta com armas carnais, ele luta com armas espirituais. Ele não oferece sacrifício de tolo ao Deus que ele serve. Sacrifícios espirituais, santo e agradável a Deus. Esse é o sacrifício que nós prestamos. Então é diferente, irmãos. Não se preocupem. Irmãos, teve 2 irmãs que sonharam com vento, né, irmãos? Eu também sonhei com um vento muito grande. Irmão, Jesus, ele tem forte. Não é que os ventos virão, porque ele vem mesmo. Nós estamos no meio de um vendaval, em todo instante o vento vem. Mas vai vir vento forte. O Espírito Santo está avisando já. Está avisando a mim, está avisando os irmãos. Vai vir vento forte, tempestade. E nós temos que estar firmes. Firmes, irmãos, firmes. Eu peço oração para os irmãos. Pela minha vida, pela minha família, pela vida do cooperador Denis, pela vida dos irmãos que estão louvando, pela vida dos irmãos que estão orando aqui, irmãos. Orem por eles, orem por nós. Orem por nós, porque e a igreja tem uma liderança, e o diabo, irmãos, ele não brinca de ser diabo, ele parte para cima mesmo. E quando afeta a liderança, afeta todos os irmãos. O baque é para todos. É para todos, irmãos. Então, a igreja, ela está sempre em perigo.
A palavra fala lá em Apocalipse que o diabo declarou guerra contra Jesus. Contra Jesus. Mas hoje, irmãos, é contra a igreja dele. Ele tentou derrubar Jesus ali, ele não conseguiu. Hoje, a guerra é contra a igreja, é contra a vida de cada irmão. Então, ele quer nos derrubar em todo o tempo. Então, peça a Deus, irmãos, que derrame graça sobre nossas vidas, sabedoria, olhos espirituais, né, irmãos? Os olhos do entendimento que esteja avivado, para não passar nada batido, irmãos, para a gente estar firme, atento, vigilante, porque as lutas vão vir, irmãos. O Espírito Santo, ele alerta nós, através de sonhos, irmãos, para as coisas que vão acontecer. Geralmente os sonhos não é em coisas que está acontecendo, porque muitas vezes você sonha algo, você vê que o sonho é espiritual, não é um sonho que você dormiu de barriga cheia, não é não, você vê que é espiritual o negócio. Aí você fala assim, mas não está acontecendo nada disso, então não é nada não. Mas irmãos, o Espírito Santo, ele alerta para as coisas que vão acontecer, e vão acontecer. Timóteo, 2 Timóteo, irmãos, capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo, ele orienta aqui Timóteo, né, irmãos? Para ele se manter firme, né, irmãos? Constante. Ele diz aqui no versículo 8, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Aí os irmãos falam assim, né? Mas com tudo que já aconteceu, tem mais coisa para acontecer? Irmãos, pode ter certeza que tem, viu? Pode ter certeza. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, o Evangelho, ele nos traz sim aflições. Mas as aflições que vêm depois que a gente se converte, porque é depois que a gente se converte, irmãos, porque a gente declara uma guerra contra o diabo, e as lutas, elas vêm mesmo. E aí nós temos que estar revestidos, temos que estar prontos para quê, irmãos? Para enfrentar as lutas, para enfrentar os desafios que vão surgir. Aí diz aqui, ó, vou ler de novo o versículo 8, ó. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz, o que, irmãos? A vida e incorrupção pelo Evangelho. Então, irmãos, ele aboliu a morte e ele trouxe à luz vida, incorrupção, né, irmãos? Pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que pelo Evangelho, pela igreja, por Jesus e pelos irmãos, está guardado o depósito, irmãos. Isso aí não tem problema nenhum. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele nos guarda, ele nos ajuda em tudo, ele nos conduz em toda a verdade, ele nos consola. Irmãos, ele é isso. O Espírito Santo, ele é consolador. Então nós não podemos nos afligir diante das lutas, das dificuldades, dos ventos, não é, irmãos? Só que a igreja, ela é constituída por vários membros, não é, irmãos? É o corpo. O corpo tem vários membros. E todos os membros têm que estar, irmãos, no mesmo espírito. Todos os membros têm que estar numa mesma fé, numa mesma firmeza, irmãos. Uma mesma firmeza. Qual que é a firmeza que nós temos que estar? É nisso daqui, é confiando, irmãos. Confiando que ele é fiel. Jesus é fiel e vai nos ajudar e vai nos socorrer. Mas, o que acontece? Quando vem os ventos, o que o vento faz, irmãos? O vento derruba o que tiver fraco, né, irmãos? Derruba. O sonho que Herman teve, o vento derrubava helicóptero, irmãos. Derrubava helicóptero. Então, o vento é grande, o vento é forte. É forte. Então, imagine nós, não é, irmãos? Imagine nós se não estivermos firmes. Agora, se o cristão estiver firme, o que é um helicóptero perto de um cristão que está firme, irmãos? Pode vir o vento que for, não vai derrubar o cristão. Mas vai abalar muitas coisas, né, irmãos? Infelizmente, né? O vento pode não derrubar a casa, mas vai causar dano em muitas coisas. E a gente vê o quanto os ventos causam dano em nossas vidas, irmãos. Em nossas vidas, que eu digo, na vida de todos os irmãos, né? Quando vem um vento forte, os irmãos já perceberam o dano que ele causa? Ele não derruba a igreja permanece de pé, mas o dano que ele causa é grande. E nós temos que estar preparados, irmãos, para esse vento. Tem países aí que venta muito, né, irmãos? E aí o pessoal se prepara, né? As casas lá são diferentes, são preparadas já para aguentar o vento. E nós somos homens e mulheres, irmãos, que somos preparados para passar pela tempestade. Nós somos preparados para passar pelos ventos. E no meio de uma ventania, de uma tempestade, nós temos que ter uma postura, irmãos. Postura.
E em meio às batalhas espirituais, o cristão ele tem que ter postura, ele tem que saber o que é certo e o que é errado, irmãos. Porque senão ele cai. Ele cai e a queda é grande, irmãos. A queda é grande. A gente tem visto isso, irmãos. A gente tem visto o quão grande é a queda em meio a uma tempestade, em meio a um vento. Aí diz aqui, ó, versículo 13, ó. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarde o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então, a gente vê que teve pessoas, irmãos, que diante das cadeias de Paulo, muitos se envergonharam. Muitos abandonaram ele por conta das vezes que ele foi preso. Então, muitos pensaram assim, prega a verdade, fala de um Deus verdadeiro, fala de um Deus poderoso, e foi preso. Por que Deus não livrou ele da cadeia? Por que Deus não livrou ele daquilo? Por que aconteceu isso com ele? Por que... Entendeu, irmãos? É assim que acontece. Por quê? Porque nem todos estão firmes. Agora, teve uns que não. Teve um aqui que esse aqui não se envergonhou das cadeias de Paulo. Foi lá, procurou ele, achou ele, ajudou. Não é, irmãos? É assim. E assim é com cada um de nós, irmãos. Então, todos nós vamos passar pelo vento. Todos nós vamos passar pela tempestade. E temos que estar juntos, unidos, preparados para a tempestade. Não podemos nos iludir, irmãos, com as coisas boas que acontecem em nossas vidas. Não se iludam com as coisas boas que acontecem em suas vidas. As coisas boas, elas vêm também. Mas o diabo, ele aproveita a oportunidade e contra-ataca, irmãos. Você está indo, está batalhando e você se alegra com algo. Aí você fala, que maravilha, minha vida está muito boa. E você está feliz e você baixa a guarda. É a hora que o diabo parte para cima e te derruba. Não se iludam com as coisas boas que acontecem. Muitas coisas boas vão acontecer em nossas vidas, sim. Mas nunca podemos nos esquecer da batalha que nós estamos enfrentando. E eu tenho certeza, eu digo para os irmãos, sobre a minha vida vai vir vento forte, sobre a vida do cooperador Denis, sobre a vida de cada irmão que está louvando aqui, sobre a vida daqueles que estão orando aqui, das nossas irmãs que estão trabalhando no cultinho, vai vir vento forte para derrubar mesmo. E nós que não estejamos preparados não para vermos. Porque o Espírito Santo tem falado conosco, não é de hoje. Não é de hoje, sempre falou, irmãos. E hoje eu reflito acerca de todas as vezes que o Espírito Santo falou conosco, através do irmão, através de uma irmã, e quantas vezes muitos não deram ouvido e as coisas aconteceram, irmãos. Aconteceram. Então, nada foi sem avisarmos. Fomos avisados várias vezes de muitas coisas que já aconteceu e estamos sendo avisados de coisas que vão acontecer. Isso aí é certeza, né, irmãos? 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, irmãos. Aqui diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos o quê, irmãos? Morreram. Então, Jesus morreu por mim, morreu por vocês. Automaticamente, nós também temos que morrer. Morrer para quem, irmãos? Morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Se ele veio e ele venceu o mundo, por que eu tenho que me juntar com o mundo, irmãos? Ele venceu o mundo. Ele lutou contra o mundo. Jesus veio e lutou contra o mundo. Ele venceu o mundo. Ele disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o quê, irmãos? O mundo. Aí o cristão, agora eu sou convertido, eu sirvo a Jesus, aí se envolve com o mundo. Tá procurando o quê, irmãos? Tá falando pro diabo, olha, parte pra cima que eu tô pronto para te receber. Pronto para cair, pronto para morrer. Tô aqui. É isso. É exatamente isso, irmãos. Não tem outra, não é? E aí diz aqui, ó. Então, um morreu por todos, logo todos morreram. E aí diz aqui, ó. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Irmãos, Jesus veio como homem. Como homem. Ele conviveu com pessoas ali. Ele conviveu com os discípulos ali, durante o ministério dele, como homem. Ele estava como homem ali. Nós conhecemos ele como homem, irmãos? Jesus é homem? Jesus é Deus. Então nós não conhecemos ele como homem, nós conhecemos ele como Deus. Jesus é Deus. Assim também, cada um dos irmãos. Nós não conhecemos os irmãos segundo a carne, é segundo o Espírito. Então os irmãos, eles são novas criaturas, gerados por Cristo. Ah, mas no passado, lá no passado, o irmão, a irmã era assim, assim. Tá no passado.
Hoje não, hoje é nova criatura. Hoje, mas acho que não. Achar, irmãos, achar, nós andamos por fé. Não é por vista, não, é por fé. Achar é andar por vista. É por fé, irmãos. Então eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma obra na vida de cada um dos irmãos. É assim que eu vou enxergar. É assim que eu vou ver. É isso que eu vou confiar, irmãos. E aí diz aqui, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, que palavra, irmãos? A palavra da reconciliação. Então ele estava, irmãos, reconciliando consigo o mundo. O mundo não é o sistema do mundo, é pessoas, irmãos, homens e mulheres. Então ele veio para salvar, para resgatar homens e mulheres. Então ele estava reconciliando homens e mulheres com Deus. Versículo 20, De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com quem, irmãos? Com Deus. Temos que, irmãos, nós somos embaixadores da parte de Cristo, somos representantes, irmãos. Representantes. Irmãos, eu trabalhava num supermercado, eu era segurança lá, e aí, um dia, um representante da Aurora chegou lá, irmãos. Vendedor, né? Vendedor da Aurora, com o uniforme, a camisa da Aurora, e ele entrou no mercado para conversar com o dono lá, e estava tendo promoção de pizza da Sadia. Irmãos, ele foi lá e comprou a pizza da Sadia, que estava na promoção. Mas tiraram um sarro dele tão grande, mas tão grande. O japonês lá, o dono do mercado, falou para ele, que vendedor é você, que você representa uma marca e está comprando de outra marca? Não é, irmãos? Irmãos, eu achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo, irmãos, podia estar dando de graça. De graça, ele não poderia aceitar, irmãos. Não poderia aceitar. Ele tinha que chegar e falar assim, não, depois que eu comi dessa daqui que eu vendo, eu não quero mais nenhuma. Nenhuma é melhor que essa aqui é a melhor que tem. Eu prefiro pagar 1 milhão numa dessa aqui, mas eu não pego de graça outra. Porque ele é representante de uma marca. Irmãos, nós representamos Jesus. Nós representamos Jesus. Imagine nós num mundo que pertence ao maligno. E nós representamos o amor verdadeiro. Nós representamos o perdão. Nós representamos a misericórdia. Nós representamos a verdade. Nós representamos a salvação. Nós representamos a libertação, irmãos. Aí as pessoas estão presas. A pessoa está presa num vício. Aí, irmãos, eu fico imaginando, o cristão, imagine, o cristão, num lugar, não importa onde seja, irmãos, está lá uma mesa, com um monte de gente ali sentado na mesa, e o cristão está ali no meio, e ali tem cachaça, ali tem gente fumando, ali tem, naquela mesa, tem tudo ali, e as pessoas presas na cachaça, presas no cigarro, presas em tudo ali, e o cristão está ali. Irmãos, pode acontecer? Irmãos, eu digo que pode. Eu digo que um dia, pode ser que um de nós seja pego, desapercebido ali, do nada, se encontre numa situação que você não teve como impedir ali, aconteceu. Mas, irmãos, tem que bater um constrangimento tão grande. O cristão tem que começar a se tremer ali, irmãos, porque ele não representa nada daquilo, pelo contrário, ele reprova tudo aquilo. E ele não pode ser infiel, irmãos. O cristão ele tem que ser fiel. Muitas vezes, nós vamos ser colocados em situações constrangedoras. Mas, irmãos, uma coisa é você ser pego de surpresa em algo. Outra coisa é você permanecer naquilo. E o pior ainda, achar que está tudo certo. Não está tudo certo, irmãos. Não está, sabe por quê, irmãos? Porque a nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. E o nosso inimigo, ele é espiritual. Ele não é, nós não vemos ele em carne e osso. Ele sabe lutar, irmãos. E nós precisamos de armas espirituais para vencer ele. Porque as setas que ele investe contra nós não conseguimos ver os dardos inflamados. Mas eles muitas vezes nos atingem. Então, irmãos, temos que estar atentos. Nós somos representantes de Jesus. É como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, é a mensagem que nós passamos para as pessoas. Não importa onde nós estejamos. Temos que estar atento às coisas que estão ao nosso redor, irmãos. Temos que estar atentos. Onde as pessoas estão presas, de onde elas têm que ser tiradas. E nós somos enviados para isso, irmãos. Enviados para isso. Aí diz aqui,
Versículo 18, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, irmãos, já ouvi isso, irmãos. Muitos já falaram para mim, assim, mas Jesus ele entrou na casa do pecador. Jesus ele sentou com o pecador para comer. Irmãos, Jesus falou da palavra do Pai. Jesus ele manifestou ali o caráter do Pai. Jesus ele fez uma obra. Eu quero ver qualquer um dos irmãos sentar na roda dos escarnecedores ali, onde tiver cachaça, e você começar a falar de Jesus abertamente ali, quanto tempo você vai conseguir falar? Então não adianta vir com essa desculpa, irmãos. Não adianta. Os irmãos podem tentar enganar a mim, mas a Jesus não tem como enganar, irmãos. A Satanás não tem como enganar. Não tem como. Não tem como enganar. É impossível isso daí. O negócio ali está estabelecido, irmãos. Está estabelecido. Então não tem como o cristão chegar ali, né, irmãos? Numa roda ali onde tem tudo que não presta ali e achar que ele vai ser luz ali, irmãos. Não vai conseguir, ele vai negar o nome de Jesus. Ele vai negar a fé dele ali. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. É doloroso? Irmãos, é doloroso demais. É doloroso demais. E pode ser que amanhã ou depois algum dos irmãos esteja numa situação dessa e lembre do que foi pregado. E aí vai bater um constrangimento e glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Eu não condeno ninguém. Eu não condeno ninguém por passar por momentos constrangedores. Que eu já passei por isso. Eu já passei por momentos constrangedores. No comecinho, quando eu me converti, eu passei por momentos constrangedores. Mas chega uma hora, irmãos. Chega uma hora que, né? Não pode, irmãos. Não pode. Não pode. A gente tem que fugir dessas coisas. Fugir da aparência do mal, irmãos. Fugir. Porque senão, a chance de cair, irmãos, é grande. Porque nós temos uma missão e essa missão não pode ser quebrada. Nós somos resgatados do mundo, nós não podemos voltar para o mundo. É como se uma pessoa, bombeiro, fosse lá, tirasse a pessoa no meio do incêndio lá, e a pessoa quisesse voltar, irmãos. Não é loucura? O bombeiro vai lá, tira a pessoa do meio do incêndio e fala, não, quero voltar para lá. E vai para... Quem faz isso, irmãos? Tem louco para isso? Mas o cristão tem, o cristão faz. O cristão, ele é tirado do vício, ele é tirado da condenação, tirado debaixo do pecado. Ele estava debaixo do pecado, mas ele vai lá se encontrar de novo com o pecado ali. Ele vai lá tentar sorte ali. Ele vai querer resgatar as pessoas naquele momento ali, que ela está feliz da vida. Irmãos, Jesus fala assim que ele veio, os doentes. Os irmãos sabem o que é o doente, irmãos? O doente é aquele que precisa de ajuda. Eu estou doente, eu preciso de ajuda. Eis-me aqui. Agora a pessoa vai precisar de ajuda de um cristão, numa roda, com cachaça, com droga, com fumo. Irmãos, não vai. Não está doente, não. Essa pessoa está sã. Essa pessoa não precisa de ajuda, não. Essa pessoa ela precisa de mais cachaça. Ela precisa de mais cigarro, ela precisa de mais narguilha, ela precisa de mais essas coisas aí. É isso que ela está precisando, ela quer. Quando ela estiver doente, ela vai vir à igreja, ela vai em nossa casa pedir ajuda, ela vai chamar nós na casa dela e pedir ajuda. E aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas lá, irmãos, não adianta. Não adianta querer tirar as pessoas de onde elas querem estar. Não adianta, irmãos. A tendência é o cristão cair junto, né? Cair junto. E isso é uma verdade, irmãos, né? É uma verdade. Vamos orar? Em nome de Jesus?